Oi, pessoal! Vamos continuar nossos vídeos então, né? Como aquela estratégia então da Secretaria Municipal de Educação de Piraquara para enfrentarmos a pandemia do Covid-19. Eu sou a Andréia Wismek Costa Biazar, atuo pela Secretaria Municipal de Educação e o tema hoje é como falar da morte com crianças. Há uma ilusão, então, constituída e construída na sociedade de que a gente não tem que falar de morte com crianças e que tem que privar a dor e protegê-las. Então, eu estou aqui para dizer que essa informação está equivocada, que a gente deve sim abordar esses temas com crianças também, que faz parte do ciclo de vida a morte. A gente nasce, cresce, se desenvolve, tem experiências, vive e todos morreremos. Não é fácil, não estamos falando que não haverá dor, que não haverá sofrimento ao abordar isso. Sempre haverá, porque é um assunto que nos fragiliza, que é um assunto, o tema morte, que nos traz um contato com um tema ainda muito desconhecido. Nós não sabemos direito o que acontecerá, temos hipóteses. Então, tudo isso gera, sim, medos e inseguranças e por isso a gente tem resistência. Mas a gente tem que fazer um trabalho já em sociedade de que quanto mais a gente aborda, elabora, fala disso, a gente vai aprendendo a ter mais resiliência e lidar melhor com esses sofrimentos. Bem, as crianças, então, elas terão também mesmas reações e que já falamos no outro vídeo lá sobre os adultos, né? Então, elas poderão negar, sentir raiva, sofrer, sentir dor, comportamentos depressivos, até um dia aceitarem. E da mesma forma também precisarão chorar a dor, expressar a raiva, lidar com culpa e fazer novos projetos, como os adultos também. O que vai variar é que criança tem uma forma de entendimento diferente da nossa. Então, crianças muito pequenas não vão saber lidar com metáforas, né? Elas não têm ainda o conceito de vida e morte elaborado. Na mente delas existe dormir e acordar. Então, crianças muito pequenas, a gente tem que cuidar com algumas metáforas que usaremos, como foi fazer uma viagem, foi dormir um sono profundo, foi morar com o papai do céu. E daí não só crianças pequenas, autistas que não sabem lidar com metáforas ou quem tem uma condição intelectual. Então, só pensar nisso. Lá, a partir de 6, 7 anos é que vai começar o pensamento abstrato, então é onde elas vão começar a elaborar, né? Aquele conceito vida, morte. Vão começar a ter um contato com essa abstração. Antes disso, a gente tem que cuidar então com esse tipo de fala que possa confundir, que possa ela fantasiar. Há também uma tendência nas crianças pequenas de achar que a morte é reversível, né? De que vai voltar. Então, vai um tempo maior de elaboração, de entendimento. Daí eles também se expressam de formas diferentes. A comunicação de uma criança, ela é não verbal. Então, quando eles tiverem que expressar a sua dor frente ao luto, eles poderão expressar através de jogos, da brincadeira, do desenho, da montagem de esculturas. E aí já vai a primeira orientação, né? Um adulto mediador que vai conduzir este processo da elaboração do luto. Ele pode oferecer e favorecer essa expressão com esses recursos e materiais diferenciados, porque nem sempre a expressão virá pelo verbal. Ela pode vir através então de outros recursos, porque a criança se comunica de uma outra forma que o adulto. Bem, nem o adulto às vezes consegue se expressar verbalmente, né?
Vamos falar ainda também sobre os sentimentos todos. As crianças também terão as inseguranças, reações de ansiedade, comportamentos depressivos, podem ter pensamentos negativos, sentir-se abandonadas, ainda mais se a figura paterna ou materna foi quem faleceu. Então, vamos pensar em algumas estratégias que os estudiosos sobre luto de crianças e sobre falar da morte com crianças apontam. Que a família deve sempre trabalhar os assuntos de perdas desde pequenininho. Então, não só perdas de pessoas, mas se alguém na casa ficou desempregado, isso deve ser falado com as crianças. Se o inseto morreu, se o cachorrinho morreu, quando a plantinha morre, quando a gente conta uma historinha que há esse tema, ou quando a gente assiste filmes e séries que abordam esses temas. Então, esse debate tem que estar presente na casa, porque isso vai, ao longo da vida, favorecendo a criança a lidar com as perdas. Então, esse sistema familiar que for um sistema que colabore com este assunto, que não negue, não minta, não omita, mas sim aborde, trabalhe e lide com as reações que vierem, porque a dor não estará ausente. A gente fala, né, isso o tempo todo, que a gente não deve negar, omitir e mentir, porque a gente estará impedindo o primeiro passo da elaboração do luto para a criança, que é ela entender aos poucos que aquilo não está mais ali. Não existe mais a presença daquela pessoa ou daquela coisa, daquele contexto. Houve uma perda, né? E é o primeiro passo do luto, se haver com isso. Só que sim, haverá dor presente, haverá sofrimento e teremos que ajudar. Ter uma comunicação, então, aberta em casa. Não só aproveitar essas situações que ocorrem para trabalhar as perdas, mas ter uma comunicação aberta no contexto familiar. Responder as perguntas que as crianças fazem. Né? Não ter medo de falar disso, não achar que você está protegendo, você não está. Você está impedindo que ela elabore o seu luto, que ela se frustre, que ela cresça e tenha resiliência, que ela se fortaleça. Porque lembram que a gente já falou em outro vídeo? A forma com que a gente vai lidar com o luto depende muito de como o nosso sistema familiar lidou com esses assuntos com a gente no nosso crescimento. Então, se a gente cresce num contexto familiar em que isso é negado, em que isso é omitido, a gente nunca se vê com isso, nunca se frustra, nunca debate esses temas. Então, fica crescendo sempre com muita fantasia e sofrimento. O pensamento da criança é muito fantasioso. Quando não se fala nessas coisas, a fantasia cresce ainda mais. Há brechas para pensar muitas coisas, para suas percepções ficarem alteradas. Então, quanto mais a gente vai situando, falando disso muito abertamente, mais a gente facilita para a criança. É importante que daí algum adulto vá fazendo vínculo com a criança para fortalecendo esse vínculo e sendo esse papel de ouvinte e de mediador, porque às vezes ela não falará através do verbal e a gente precisa mediar para que ela expresse de alguma forma, porque lembram que a primeira fase de elaborar luto é expressar a dor, chorar a dor. Então, para a criança fazer isso, a gente tem que ter esse mediador. Se a perda ainda for de um dos pais, é mais importante ainda esse papel desse vinculador, deste adulto, porque aí ele tem que garantir a proteção e tentar amenizar o máximo possível o sentimento de abandono. Daí ajudar a estabelecer novas rotinas, porque no caso de crianças ela precisa de rotinas, com seu sono, sua alimentação, seu banho, a escola, enfim, a tudo. Então, esse adulto mediador de um bom vínculo pode fazer este papel.
Aproveitem então filminhos e histórias infantis, que a literatura está cheia de recursos para que falam, né, sobre a morte e o morrer. Então é muito legal que a gente use, por exemplo, lá no filme O Rei Leão, quando Mufasa morre, que oportunidade de a gente falar com as crianças sobre a morte. Quando eles brincam de ficar deitado imitando mortos, atirando e matando alguém, essas brincadeiras são brincadeiras de elaboração. Elas não devem ser podadas. Faz parte, então, da brincadeira. Eu expressar e eu ir tentando entender algumas coisas e elaborando algumas coisas. Algumas crianças podem regredir. Quando perdem alguém, podem voltar a ter comportamentos infantilizados, como voltar a falar bem infantilizado, vou querer voltar para a mamadeira e para a chupeta, ou xixi na cama, né? Pode acontecer. Ou pode acontecer comportamentos mais agressivos, irritadiços. Então, isso é muito comum em crianças. Temos que ter paciência para lidar, porque faz parte do desenvolvimento. Frente a uma perda e um luto tão grande, é normal que eles reajam. Lembram a comunicação da criança? Ela é muito não verbal. Quanto aos rituais, né? Rituais de despedida que a humanidade costuma fazer na hora da morte, podemos levar as crianças nos rituais, né? Nos estudos que eu faço sobre falar da morte com crianças, colocam lá que em tempos mais antigos, épocas mais medievais, Idade Média, as crianças ficavam participando de todos os rituais. Quando haviam rituais em praça pública, as crianças estavam presentes, não era negado isso. Mas daí, ao longo que foi se avançando na sociedade, na evolução, esses temas foram abafados, a criança foi retirada e foi se tendo uma ilusão de que a gente não deve falar disso e não deve levar. Então, é claro que a gente vai observar a idade e a condição emocional de cada criança, mas se a gente optar por levar, então isso é uma decisão que é da família, se vai levar ou não, mas se levar, prepará-la, né? O que ela vai encontrar lá? Porque ela nunca foi. Então, vai ter flores, cheiro forte, vai ter incensos, vão ter velas, música, choro. Terá um caixão, haverá um ritual de cremação, haverá uma oração, o que terá lá? E qual o objetivo desse ritual? É um ritual de despedida? É um momento de dar tchau? Será jogado alguma coisa? Na hora do enterro, as pessoas jogarão flores, objetos, enfim, então conforme a filosofia de cada um e o ritual que for acontecer, é importante preparar as crianças antes. Algumas crianças poderão fazer perguntas sobre o pós-morte. E agora? O que acontece com quem morreu? E aí, eu oriento que a gente use a nossa concepção filosófica, espiritual, religiosa, porque existem várias hipóteses e é de acordo com cada contexto familiar, né? Então, você pode usar a crença da sua família para abordar este assunto com as crianças. A gente pode usar com eles métodos para eles lembrarem daquele que se foi, escrevendo cartas, fazendo desenhos, gravando áudios. Eu atendi recentemente uma criança da nossa rede que passou por um luto e foi bacana porque ele gravou um áudio. Então, ele perdeu uma pessoa muito próxima que tinha a função de cuidadora dele e ele gravou um áudio para ela. Então, foi incrível, assim, ele me mostrou depois e falou para mim sobre o áudio que ele quis gravar, então, é uma boa ideia. Mas então, ela pode ver fotos da pessoa, pode ter um objeto que a pessoa gostava, para sempre olhar para ele e lembrar.
ou então uma peça de roupa para sentir o cheiro da pessoa. Então são estratégias que a gente vai usando para conectar a criança àquela pessoa que se foi, para ela ter a lembrança daquela pessoa que se foi, tá bom? Então, gente, eu espero ter contribuído nessa reflexão, então, sobre como falar da morte com as crianças. Um grande abraço a todos. Tchau!